Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com a disciplina de termodinâmica, tá? Em específico aqui com relação ao mapa. Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou nas demais, nosso contato está na descrição, tá? Sobre essa disciplina de termodinâmica. Se precisar em outra disciplina também, em outra área, beleza? Nós estamos disponíveis aí para te auxiliar. É só entrar em contato conosco. Deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí para vocês, beleza? E como sempre, pessoal, vou fazer uma leitura aqui inicial, tá? Entender o que ele está trazendo aqui para nós. Vamos trabalhar aí com um motor Otto e vamos fazer a leitura, contextualização, acompanhar aqui o enunciado que ele trouxe para nós para entender de fato a importância dessa disciplina na prática, os principais conceitos trazidos aqui nesse mapa, beleza? Então, ó, o que ele traz aqui primeiro para nós, ó? Sabe-se que o estudo da termodinâmica é fundamental para a engenharia, pois fornece a base teórica para entender, controlar processos de conversão e controlar processos de conversão de energia. Ela permite analisar sistemas térmicos e energéticos, como motores, turbinas, sistemas de refrigeração e ar-condicionado. Compreender os princípios da termodinâmica é essencial para projetar sistemas eficientes, reduzir perdas energéticas e otimizar o uso de recursos. Além disso, ela é crucial para desenvolver tecnologias sustentáveis, como energias renováveis e processos industriais menos poluentes. A termodinâmica também está presente em fenômenos naturais e na vida cotidiana, ajudando a explicar desde a fervura da água até o funcionamento do corpo humano. Pode ser considerado muitas vezes como a base para o dimensionamento de máquinas térmicas. Contextualização. Uma empresa de tecnologia energética está desenvolvendo um equipamento para abastecer instalações industriais em regiões mais afastadas dos centros urbanos, onde o fornecimento de energia é limitado. O sistema será composto por dois motores térmicos distintos, um de ignição por centelha, que pode ser modelado como um ciclo Otto, e outro de ignição por compressão, que pode ser modelado como um ciclo diesel, ambos operando segundo o modelo padrão a ar para fins de projeto, estimativa e simulação térmica. O motor Otto foi projetado com uma razão de compressão de 10 e deve operar fornecendo 95 kW de potência útil de forma contínua, enquanto o motor diesel possui uma razão de compressão de 18. Ele admite ar a 100 kPa e 30 graus Celsius, e devido às limitações dos materiais utilizados na câmara de combustão, a temperatura máxima do ciclo é limitada a 1427 graus Celsius. O engenheiro responsável precisa verificar o desempenho teórico de ambos os motores para validar a viabilidade do projeto. Para isso, foi solicitado que fossem realizadas as seguintes análises: A. Para o motor Otto, calcule a taxa de calor fornecido ao ciclo necessário para que o motor produza a potência especificada, considerando o comportamento ideal do ar e regime permanente. Para o motor diesel, determine a eficiência térmica máxima teórica com base nas condições informadas e, em seguida, calcule a pressão média efetiva (PME) correspondente ao ciclo ideal. C. Sabendo que a eficiência térmica influencia diretamente o consumo de combustível, estime para uma hora de operação contínua a energia total fornecida a cada motor em kJ. Em seguida, compare o consumo energético dos dois ciclos e discuta, com base nos resultados, qual motor é mais vantajoso sob o ponto de vista da economia de combustível. Considere R igual a 0,287, CP igual a 1,005 e CV igual a 0,718. Então vamos lá, pessoal, vamos entender isso aqui. Ó. O primeiro ponto, né, pessoal, ele pede para a gente calcular a taxa de calor fornecido pelo motor Otto, né? O motor Otto, pessoal, ele funciona a partir de uma ignição por centelha,
tá? Que no caso ali ele trouxe uma razão com uma razão de compressão de 10, que ele citou ali para nós, tá? Então, a taxa de calor fornecido é fundamental para que o motor tenha a energia suficiente para gerar a potência desejada, que é de 95 kW. Então, exemplo prático aí para vocês, tá, pessoal? Assim, ó, imagine uma fábrica isolada em uma região remota que utiliza um motor Otto para gerar energia para o processo de produção contínuo, tá? O engenheiro responsável pela escolha do motor precisa garantir que o calor necessário para manter a operação do motor seja suficiente, para que não haja falhas. Então, o cálculo ele ajuda a entender o quanto de combustível será necessário para manter a produção sem sobrecarregar o sistema, tá? Então, isso aí é crucial porque em locais remotos, né, a entrega de combustível pode ser muito cara e pouco frequente, dependendo do local, né? Então, com uma taxa de calor bem dimensionada, o consumo de combustível, consequentemente, vai ser otimizado, né? Então, essa é a importância de fato na prática, né? Da gente calcular essa taxa de calor. Então, assim, os dois principais pontos aí: eficiência operacional, né? Então, sem o cálculo correto, a fábrica ela poderia enfrentar problemas de falta de energia ou excesso de consumo, tá? Comprometendo aí o desempenho do processo produtivo, beleza? E com relação ao custo de combustível, em regiões afastadas, onde o combustível é um recurso mais escasso e caro, essa análise ela vai ajudar, né, a escolher uma quantidade correta de combustível, evitando, então, como eu já disse, né, gastos excessivos e garantindo uma logística boa, né, um fornecimento contínuo de energia. Beleza? Então, essa de fato é a importância aí, pessoal, para a gente estar calculando essa taxa de calor aqui que ele pede para nós aqui na alternativa A. Beleza? Show, então, pessoal. O que ele pede aqui na B para nós, tá? Para o motor diesel, determina a eficiência térmica máxima teórica. É assim, pessoal, olha só. O motor diesel, tá? Ele trouxe ali com uma razão de compressão de 18, tá? Então ele trabalha com uma eficiência térmica maior, tá? Isso significa que ele trabalha com uma eficiência térmica maior, o que significa que ele precisa de menos combustível do que o motor Otto, em comparação ao motor Otto, né? Para gerar a mesma potência. Então basicamente é isso, tá? Então eu trouxe aqui um exemplo prático, uma leitura para vocês também aí, que é o seguinte: em uma mina de ferro isolada na Amazônia, onde o transporte de diesel é limitado e caro, a escolha do motor diesel para geradores de energia pode ser a mais vantajosa. Então, a maior eficiência térmica do motor diesel significa que ele converte mais calor em trabalho útil, tá? Como eu já disse, utilizando menos combustível para fornecer a mesma energia. Isso vai reduzir significativamente os custos operacionais da mina, tá? Então, importância na prática que eu citei aqui: sustentabilidade, tá? Então, uma maior eficiência térmica também vai se traduzir em uma menor emissão de gases poluentes, o que é importante também aí para a empresa, para identidade corporativa, para a imagem corporativa, né? Para atender às regulamentações ambientais e reduzir o impacto ambiental. Então já junta o útil ao agradável, né? E a questão da viabilidade econômica que eu trouxe aqui para vocês, né? O motor diesel, ele com sua alta eficiência, né? Ele é mais adequado para operações de longa duração e com alto consumo energético, como indústrias e usinas que precisam operar aí 24 horas barra 7 dias, né? Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Com relação ao que ele pede aqui na nossa alternativa B. Deixa eu ver se eu trago aqui para vocês também. O que a gente vai precisar com relação ao formulário, tá?
Então, pessoal, a gente vai trabalhar, que basicamente é o seguinte. Ali na letra A, que ele trouxe para nós, ele pede para a gente calcular a taxa de calor fornecido, né? Eu vou trazer aqui então, para baixo, taxa de calor fornecido, tá? É o seguinte, nós podemos calcular a taxa de calor fornecido multiplicando o seguinte, ó. A gente vai calcular a potência é igual a Q, que significa a taxa de calor fornecido, vezes a eficiência do motor, tá? Que eu vou chamar de Nzinho. A gente vai entender, a gente vai destrinchar isso aqui para calcular a potência, tá? Então, o N aí seria a eficiência térmica do motor. Com base nesses dados aí, a gente vai conseguir calcular a taxa de eficiência de calor, mas a gente vai precisar trabalhar, fazer as transformações, calcular a eficiência ali, que eu vou trazer como que se calcula a eficiência térmica para o ciclo ideal de Otto, tá? Vou trazer essa fórmula separada ali depois. Na B, pessoal, ele pede para a gente, então, a eficiência térmica máxima e a pressão média efetiva, né? A gente vai ter que trabalhar aí com as temperaturas que ele trouxe, tá? Para calcular a eficiência de Carnot. Então ele trouxe ali a temperatura mínima, que é de 30 graus, trouxe a temperatura máxima de 1427. Com esses dados aí a gente consegue trabalhar ali, a gente transforma para Kelvin, trabalha e calcula a eficiência térmica, tá? Com relação à potência média efetiva, vou trazer também uma fórmula ali que vai depender da pressão máxima do cilindro e do volume deslocado por ciclo, tá? Tá, feito esse resuminho aqui, deixa eu ver aqui o que ele traz para nós ali na C, tá? Para a gente finalizar a leitura aqui, ó. Sabendo que a eficiência térmica influencia diretamente o consumo de combustível, estime para 1 hora de operação contínua a energia total fornecida a cada motor, kJ. Em seguida, compare o consumo energético dos dois ciclos e discuta, com base nos resultados, qual motor é mais vantajoso sob o ponto de vista da economia de combustível, tá? Então, pessoal, estimativa de energia total fornecida por cada motor, tá? Então, a estimativa de energia fornecida por cada motor, ela vai ser essencial para a gente dimensionar novamente o consumo de combustível e verificar a viabilidade financeira de operar o motor por um longo período, que é o nosso objetivo aqui, tá? Então, exemplo prático novamente aí para vocês. Suponha que nós temos ali uma planta de tratamento de água, tá? Em uma área remota que precisa de 95 kW de energia contínua para operar suas bombas. Se o sistema ele for alimentado por um motor Otto, vai ser necessário garantir que o consumo de combustível seja sustentado ao longo de todo o ciclo de operação. Para saber a quantidade de combustível necessária, o engenheiro precisa então realizar os cálculos da energia fornecida, considerando a potência e o tempo de operação, como já vinha trabalhando ali com vocês nas fórmulas. Então, assim, se a planta utilizar um motor diesel, ela poderá operar por mais tempo com a mesma quantidade de combustível devido à maior eficiência térmica do motor, o que torna o diesel mais vantajoso economicamente. Então, basicamente, isso aqui nós ressaltamos aqui aquela questão da comparação, né, entre o motor Otto e o motor diesel, e isso vai impactar diretamente, para a gente finalizar aqui, né, naquilo que eu tinha comentado, tá? Que é o planejamento logístico e a questão da redução de custos operacionais, tá? Então, a comparação entre esses dois tipos de motores é essencial para a gente saber o custo-benefício, tá? Beleza. E, claro, né, o impacto diretamente na rentabilidade. Então, pessoal, isso aqui é como eu trouxe para vocês, né, alguns exemplos aí, mas em diversas outras áreas, como por exemplo, fazenda de cultivo de cana-de-açúcar.
A gente utiliza muitos motores aí a diesel. E isso, pessoal, vocês vão ver assim que na prática é muito importante ter esse dimensionamento à risca, né? Para a questão dos custos. Claro, nunca vai ser exato, sempre vai ter um limite de tolerância, de erro e tudo mais, de consumo, mas sempre o mais próximo do preciso, tá? Então, basicamente é isso. A gente vai começar pela alternativa A, então, aplicando o formulário, e vamos realizar esses cálculos e discutir em cima disso que a gente trouxe aqui, beleza?